eu acho que há um movimento, assim, ainda que indireto, de tentativa de enfraquecer, né, o presidente Bolsonaro. Então, todo movimento que há dentro da CPI que vai no sentido de enfraquecer o presidente, não importa se aprova, se não aprova, ele é bem-vindo, acaba sendo, de certa maneira, ganhando uma embalagem que vende bem lá fora. Ainda que você não tenha evidências, mas a gente vê isso em parte da mídia, vê isso em alguns setores. Da mídia você está sendo generoso. Agora, me diz uma coisa, como é que você aguenta aquilo? Eu vou chamar de você, porque eu sou bem mais velha que ele, tá? Então, posso chamar de você? Por favor. Como é que você aguenta? Tem que respirar fundo todo dia. É? Porque tem, assim, quando você vê uma situação que você olha para o processo, você não enxerga nada, e alguém continua, né, com uma narrativa o tempo todo, como se aquilo fosse a maior descoberta do planeta. E as indelicadezas, como com a doutora Anísia, ou com outros médicos e outras pessoas. A Mayra, a doutora Anísia, assim, sempre que é alguém... Eu digo o seguinte, ali, é a primeira vez, talvez, eu participei de algumas CPIs já, mas é a primeira vez que eu vejo uma CPI onde aquele que é alvo principal da investigação, no caso, o Ministério da Saúde, o governo federal, ele não se opõe à investigação. Não ficou contra nenhum ato de investigação. Quer convocar o ministro? Vamos convocar o ministro, ele vai lá e vai falar. Querem documentos? Vamos entregar, não tem problema nenhum. Nós queremos que seja absolutamente transparente. O problema ali não é a investigação que tem com relação ao Ministério da Saúde e o governo federal, é a seletividade. Eles não querem investigar de verdade. Eles não querem aprofundar. De educação, né? Não querem aprofundar. E aí, quando vem alguém que tem uma tese, uma fala, que dialoga minimamente com o governo, aí é tratado de maneira absolutamente hostil, né, com abuso de autoridade, com má educação. Enfim, são tratos diferentes. Você pega dois. Uma pena. Né, eu imaginei que, quando fosse mulher, né, teria um trato um pouco melhor, porque você tem presidente e relator, são dois homens que estão ali na mesa. Doutora Anísia, quando foi? Para mim foi uma surpresa. A maneira como ela foi tratada, para mim foi de uma indelicadeza. Foi destratada, na verdade. Foi algo assim absolutamente desumano. Por mais que você discorde do que ela está falando, uma pessoa que tem 40 anos, né, como profissional, cuidando de gente, fazendo o que ela faz. E com o currículo que ela tem. Respeitável, né? Não dá para você aceitar que isso seja normal, sabe? E especialmente do Senado Federal. Porque eu venho da Câmara dos Deputados. A Câmara, eu tenho o maior orgulho de ter passado por lá, e gosto, mas a Câmara é um lugar mais... Do embate. Do embate mesmo, sabe? Ali tem mais chute na canela. Né? Também não são 81, são 513 deputados. Tem mais chute na canela, o trato é um pouco mais duro. O Senado... Darcy Ribeiro dizia que o Senado era o céu, né? Aí todos falavam assim, olha, o Senado é um lugar que você tem que ter um pouco mais de polidez, de fino trato, né? Porque é uma casa de senhores, né? Mas nessa CPI... parece que passou longe dessa Mas depende, quando a narrativa definição. Interessa, no caso da Luana, eles são bem delicados. Né? A doutora Luana, não é Luana o nome? A doutora Luana. Foi muito bem tratada. Foi muito bem tratada. Ela não tem nem CRM ativo, até onde sei, em Minas Gerais, onde ela reside desde 2016. Pelo jeito, nunca atendeu ninguém isso foi um detalhe, doente de Covid. Detalhe pequeno. Carol. Senador, o senhor falava agora mesmo, né, respondendo à pergunta da Leda, sobre algumas estratégias para enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvir do senhor, as últimas pesquisas divulgadas sobre a aprovação do governo, a gente percebe, né, uma indicação de redução ali da aceitação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que as denúncias colocadas na CPI estão influenciando esse cenário? Bom, Carol, eu vou começar dizendo para você que eu não acredito muito em pesquisa, né? Se pesquisa fosse séria nesse país, Bolsonaro não seria presidente da República, eu não seria senador da República, Magno Malta seria senador, porque lá no Espírito Santo estava com as pesquisas apontavam ele em primeiríssimo lugar. Dilma Rousseff seria colega no Senado Federal. Então, as pesquisas ultimamente têm errado muito. Eu não estou dizendo que todas as pesquisas, né, eu acho que aí depende de uma série de variáveis, mas eu não atribuo um valor absoluto, né, às pesquisas. Eu acho que, num momento como esse, você precisa olhar o conjunto das informações, né? E há muito movimento casado, de interesse casado.
né? Agora, obviamente que você está no meio de uma pandemia, é natural que o governo do presidente Bolsonaro, e se fosse outro também, teria desgastes naturais.